Na nossa igreja, nós estamos estudando sobre o maravilhoso poder de Jesus. Nos últimos 2 domingos, nós estudamos sobre a tempestade pela qual os discípulos foram deliberadamente lançados a ela pelo Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor, numa palavra de ordem, transforma de maneira imediata e absoluta toda a tempestade da vida deles em bonança. E depois Jesus termina a travessia e vai até o outro lado. E eu tenho algumas fotos, se elas estiverem no jeito, pode mostrar essas fotos. Aí é o mar da Galileia, para você ter uma noção. É um mar porque é um lago de 250, 260 quilômetros quadrados de extensão. E Jesus estava se dirigindo a essa região, na pontinha da flecha, região de Gadara. Essa região de Gadara era uma região de não-judeus. Lá atrás, quando Josué vai fazer conquista da terra, Deus havia orientado para tirar esse povo, eliminar esses idólatras daquela região, mas por alguma razão eles não o fizeram, e agora os gadarenos vivem aí, adoram ídolos e sacrificam porcos aos ídolos. Jesus faz a travessia e na praia dessa região o gadareno desce. Gadara está nas montanhas e ele corre aproximadamente 6 ou 7 ou 8 milhas em direção à praia com uma velocidade impressionante. Era o The Flash daquele tempo, o Bolt daquela ocasião, era esse menino aí. E ele desce correndo ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e nós conversamos sobre isso. Quando aquele moço fala para possesso de demônios, os demônios, usando a boca daquele moço, dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que viestes fazer aqui, atormentar-nos? Por favor, nós te pedimos, não nos tire dessa terra. E ajoelhado, esses demônios adoraram o Senhor. Por que será que os demônios adoraram o Senhor Jesus Cristo? Bem, era uma antecipação da promessa que um dia todo olho verá e todo joelho se dobrará. Aqueles demônios sabiam exatamente quem era Jesus. Por que eles não pediram permissão ao chefe deles? Talvez fosse Lúcifer. Eles pediram a Jesus porque até os demônios sabem que Jesus é Deus e absolutamente poderoso. Portanto, nós não temos que ter medo de demônios, nós temos que ter medo de Jesus. Nós não temos que ficar preocupados com quais demônios sobrevoam os céus de nossa casa. Nós temos que ficar preocupados se Jesus habita dentro de nossa casa. Nós não temos que ter medo das trevas, a não ser que tomemos a decisão de nas trevas andarmos. Mas se debaixo da luz estivermos, não há medo, porque onde há luz não há escuridão, não há trevas. Os demônios não podem atacar aqueles, ou melhor, podem atacar, mas não podem possuir aqueles que vivem na luz. Os discípulos estavam sendo atacados. Por quê? Os demônios sabiam da intenção de Jesus ao cruzar o mar da Galileia. Ele ia libertar o gadareno, e aquela libertação poderia provocar um avivamento naquele lugar. Os demônios, sabendo daquilo, atacaram o barco onde Jesus estava vindo, para que, se o barco afundasse, Jesus ou morreria afogado, o que seria impossível, porque até onde eu sei, Jesus calçava um pé grande, porque ele deslizava nas águas, foi o primeiro surfista da nossa história, ele não tinha problema com água. Mas o diabo ataca o veículo que leva Jesus. Hoje você é o veículo, você é o barco de Jesus. Portanto, os ataques de Satanás contra a sua vida têm a intenção de impedir você de levar Jesus onde Jesus quer ir através de você. Portanto, as tempestades de sua vida sempre têm a intenção de interromper você, com a intenção de interromper Jesus. Mas Jesus vence as tempestades de nossa vida, e depois da tempestade sempre há algo de extraordinário e milagroso que Jesus vai fazer em você ou através de você naquele lugar onde Ele tem te colocado. Muito bem, abre sua Bíblia em Marcos capítulo 5, nós vamos ler os versículos quase finais dessa história, a partir do versículo 17, Marcos 5, 17. Amém?
Pessoal aí de casa que está nos vendo pela internet, Marcos 5,17. Obrigado que você está conectado conosco. Tem gente lá no Guarujá, tem gente em Santos, tem gente em São Paulo, tem gente em Campinas, tem gente em Curitiba, tem gente em Portugal, Cascais, nos assistindo. Ricardo, Deus te abençoe. Obrigado por estar conectado conosco. Marcos capítulo 5, versículo 17 diz: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá à tua casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Estavam em linha por ali. O que Jesus tinha feito por ele, todos ficaram maravilhados. Senhor Jesus, dá-nos a graça de entender a sua palavra hoje. E que ela, a sua palavra, produza em nós transformações, restaurações, modificações, curas, nova visão, nova perspectiva de vida para cada um de nós. Nos abençoe nesta hora. Tira da nossa mente todo e qualquer obstáculo à chegada de sua palavra. Tira do nosso meio toda e qualquer coisa que possa nos distrair, fazendo com que a nossa mente, a despeito do nosso entorno, a despeito dos ruídos que possam surgir em volta de nós agora, faz com que nossa mente esteja absolutamente focada naquilo que o Senhor deseja falar conosco, comigo, com cada um de nós. É a nossa oração, no nome poderoso e forte de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, toda a cidade suplicava a Jesus: vá embora. O gadareno suplicava a Jesus: deixa eu ficar com você. Por que a cidade suplicava: vá embora? Algumas possibilidades. Primeiro, questões econômicas. Para evangelizar nós perdemos 2.000 porcos. Imagine se evangelizar 100 na nossa cidade. Questões econômicas. Segunda possibilidade, questões de medo. Como aquele povo adorava ídolos e para os quais sacrificavam porcos, nós vamos perder o objeto do sacrifício, os deuses ficarão irados e nos matarão. Então é melhor que esse provocador de suicídio coletivo da torcida, não, dos porcos, nada a ver com torcida, melhor que ele vá embora, senão os deuses ficarão bravos conosco, porque nós não vamos ter o que dar para eles. Eles gostam de porcos. Várias possibilidades. Mas certamente Satanás estava trabalhando na mente daquela população, dizendo para eles: expulse Jesus daqui, senão vai acontecer tudo isso. E aquele povo então decide: vai embora, Jesus. E Jesus, sendo Jesus, vai embora. Por quê? Deixe-me dizer uma coisa para você. Você sabe qual é o maior poder de Jesus? Você sabe qual é o maior poder de Jesus? É o poder de não usar o poder. O poder de não usar o poder é o maior poder de Jesus. Qualquer um de nós gosta de usar o poder. Você sabe de quem eu sou filho, rapaz? Você sabe quem sou eu? Você sabe quem é meu pai? Nós temos o desejo de mostrar: olha quem eu sou. Jesus tem o maior poder de Jesus, foi o poder de não usar o poder. Ele disse: ok, tchau. Sendo Jesus. Por quê? Porque Jesus não invade a praia do coração de ninguém que o deseje. Se você não quer Jesus, Ele não entrará no seu coração. Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os demônios invadem, Jesus bate à porta do coração. Jesus então vai embora.
Nessa hora o menino, ex-endemoniado, agora arrumadinho, de banho tomado, de roupa, porquanto Lucas dizia que ele andava nu também, conversando, ouvindo, entendendo e se fazendo entender, socialmente resolvido, emocionalmente resolvido, fisicamente resolvido, espiritualmente resolvido. Esse menino fala: não, quero te seguir, tudo que você fez por mim, eu quero mais é andar atrás de você. Então Jesus vira para ele e disse: não, vá aos teus e conta como Deus teve misericórdia de você, como Deus foi bom com você. Interessante, o Senhor Jesus Cristo naquele momento decide que o melhor Jesus para aquelas 10 cidades seria o gadareno e não ele. Esse menino vai e anda pelas 10 cidades. E todo mundo vê: peraí, não é o cara que morava no cemitério? Não é o cara que andava nu por aí? Não é o cara que uivava às noites e assustava as crianças antes de dormir? Não é o cara que inspirou aquela música maldita que diz: bicho papão, sai de cima do telhado, boi, boi, boi da cara. Que músicas que a gente cantou para as nossas crianças. Ainda bem que elas estão saudáveis hoje. Mas deve ser inspirado nesse sujeito. Todo mundo sabia que era ele. E quando Jesus manda esse sujeito: vai à tua família e aos teus, quando Jesus usa essa expressão, ele está usando uma palavra grega que se chama oikos. Oikos significa a minha família, biologicamente família, minha casa onde eu moro, a minha vizinhança, os meus amigos e as pessoas que sabem quem eu sou, ainda que eu não saiba bem quem elas são. Quem elas possam ser, quem sejam elas. Não sei qual gramática deu certo agora. Oikos é aquele lugar onde eu vivo e eu tenho uma certa influência, sou conhecido intimamente de alguns, bem de outros, um pouco conhecido de outros. Todos aqueles círculos ao meu redor significa meu oikos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles: vai lá e conta tudo quanto Deus tem feito. E para a gente lembrar das coisas que Deus tem feito, eu quero convidar aqui o pastor e médico Carlos Alberto. Por favor, vem aqui comigo, pega ali o seu microfone e nós vamos agora fazer uma entrevista, um talk show. Ok? Espero que funcione. Não por ele, por mim. Pastor Carlos Alberto, o senhor, além de pastor, é médico, trabalhou em pronto-socorro durante 35 anos ou mais, viu muitos milagres acontecerem como médico. O senhor deve ter visto alguns milagres acontecerem como pastor, como pai que o é e como avô que o é. E eu queria lhe fazer uma primeira pergunta. Quais os milagres da Bíblia, 1 ou 2, que o senhor se recorda, Deus fez, e que deles nós devemos nos recordar e ganhar fé nele por causa disso? Há 2 que são relativamente extremos. Um deles é transformar água em vinho na cidade de Caná da Galileia. Porque é um milagre que, a princípio, não é considerado muito espiritual. Eu acho. Jesus chega numa festa de casamento, não faz nenhuma oração, não prega nenhum sermão, não faz uma cruzada evangelística, apenas transforma a água em vinho e vai embora para casa. Eu vejo neste milagre ele afirmar que se importa com a felicidade de um casamento. E o senso de oportunidade dele, de ele ver que naquela festa a necessidade não era uma oração, não era um sermão, era vinho, porque era uma festa de casamento judaica, e festa de casamento judaica sem vinho é festa de nordestino sem bolo e sem retrato. Então, ele fez o que era para fazer. E esta é a forma dele dizer que ele faz nos nossos casamentos aquilo que exatamente nós
precisamos. A segunda milagre... Só um pouco, antes de ir para o segundo. Repete essa frase: Deus se importa com a nossa felicidade. Deus se importa com a nossa felicidade. Deus se importa com a sua felicidade. Não pense que você não pode pedir coisas que possam parecer pequenas ou pouco espirituais diante de uma problemática tão grande do mundo. Deus está interessado na sua vida como indivíduo e na sua casa e na sua alegria. O segundo, pastor. O segundo milagre é quando ele vem andando por cima das águas no mar da Galileia numa noite de tempestade. Porque o relato diz que ele estava no alto do monte à tardinha e os apóstolos estão no lago já lutando contra as ondas. E Jesus vai chegar na quarta vigília da noite, portanto, Jesus vai chegar entre 3 e 6 horas da manhã. O horário dele não é o nosso horário. E segundo, ele não vem do jeito que as pessoas pensavam que ele viria. Talvez alguém pensasse que ele viria numa lancha superpotente da guarda costeira da cidade de Tiberíades, e ao invés disso, Jesus vem andando por cima das águas, e as pessoas olham e veem e têm a certeza que é um fantasma. Então, além de queda, coice. Então, às vezes, Deus nos socorre, mas de uma forma absolutamente diversa daquela que a gente imaginou. Portanto, ninguém formate o modelo pelo qual Deus o vai socorrer. Na Bíblia nós temos o relato de Jesus curando 3 cegos, e ele não cura os 3 da mesma maneira. Um ele diz apenas vê, e ele fica vendo, Bartimeu, na cidade de Jericó. Há um outro a quem ele coloca saliva nos olhos, lá na região de Decápolis. E há um outro onde ele cospe no chão, faz lama com cuspe e terra e bota no olho do cego. Então não há como formatar o modo pelo qual Deus vai lhe socorrer. E aí é onde muita gente tem problema, porque estabelece o modo pelo qual Deus deva realizar o milagre, e Deus não é repetitivo. Uhum. Bom, pode aplaudir a Jesus mesmo. Eu fico pensando também que Jesus tem umas atitudes que são só dele, né? Imagine a gente dar uma cuspida no olho de alguém para orar. Complicado, né? Mas, doutor, e agora me fala como médico, socorrista, de que as pessoas chegam, às vezes, já quase sem vida, e você tem que operar, fazer alguma coisa primeiro, para depois perguntar o nome da pessoa e conversar. Você é diferente daqueles médicos que você vai lá e fala: doutor, estou com isso, estou com aquilo. Ele manda fazer uma série de exames, te prepara para uma eventual cirurgia. Você não. Você, na sua profissão, durante quase 40 anos, recebeu pessoas já todas estropiadas de tiro, de bala, de faca, de não sei o quê, e tinha que resolver a vida deles na hora. Você viu milagres nesses anos? Há muitos milagres que eu vi, e há os milagres que só eu vi. Eu explico. Eu trabalhava em Campina Grande. Nesta época não havia hospitais em todo o interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, de modo que todas as pessoas de Parelhas para baixo no Rio Grande do Norte, de Surubim para cima em Pernambuco, e desde Cajazeiras, no final da Paraíba, vinham para Campina Grande. E o hospital que eu trabalhava era o hospital que recebia estas pessoas. Então o cara levava um bocado de tiro lá para a banda de Cajazeiras e ia viajar 4, 5 horas para chegar em Campina Grande. Os meus pacientes eram especificamente pacientes de tiro, de facada ou de acidente. Só nos últimos 10 anos é que Simone me obrigou a ir para o consultório. Então, essas pessoas... Quem é Simone? Simone é minha esposa. Ok. Me obrigou a ir para o consultório para atender aquelas pessoas, me davam um mal-estar, chegava aquelas mulheres: diga, minha senhora. Não, é que quando eu como, eu fico com a barriga meio cheia. Eu dizia: eu também fico, minha senhora. E era horrível. Você não tem paciência para isso? Eu não tinha paciência. O cara baleado, você não precisa perguntar nada. Ele já está lá, todo furado, você já só partir direto para cima. Tem nem o que perguntar.
Então eu pegava de um modo geral esses pacientes já na sala de cirurgia, já o sangue descendo e o anestesista na cabeceira, porque eu atendia mais de um hospital, então era de sobreaviso. E quando eu chegava, fazia a cirurgia. Havia algumas circunstâncias absolutamente absurdas, que não havia possibilidade praticamente nenhuma, e eu vi Deus fazer muitos e muitos milagres. E não foi uma coisa assim imediata, eu precisei levar uma pancada grande para aprender. Eu operei um homem chamado Zé Virgínio, que tinha um câncer de cabeça de pâncreas, e ele sangrava para dentro do estômago, e na cirurgia não havia nada que eu pudesse fazer para ele. Quando terminei a cirurgia, avisei a família que levasse ele para casa, para ele morrer em casa, porque não tinha nada que desse para fazer. E um dia eu estou dando aula na faculdade, Simão disse, tem um pessoal aqui lhe esperando. Quando eu cheguei em casa, tinha um piruzão marrom e branco estacionado debaixo do pé de jambo, e dois caras sentados no terraço, e um deles disse, está me conhecendo, doutor? Para não ser mal educado, eu disse, é da igreja? Ele disse, não, meu nome é Zé Virgínio, o senhor me operou, eu vomitava sangue e eu fiquei no leito 7 da enfermaria 4, e o senhor disse que não tinha jeito para mim, que minha família me levasse para morrer em casa. Minha família me levou para Tangará, e lá me levou para uma igreja, e umas irmãzinhas oraram por mim, Deus me curou, e eu trouxe esse peru aqui para o senhor. Benditas irmãzinhas. Aí eu criei vergonha, aí a partir daí eu comecei a orar pelos pacientes, e eu vi muita coisa maravilhosa acontecer. Um dia de quinta-feira, era dia de Jogo do Brasil, eu tinha 2 cirurgias de apendicite para fazer, e eu fiz a primeira, e na segunda eu já estava pronto, todo vestido para fazer, e o anestesista não aparecia, e eu comecei a chamar por ele, e a enfermeira entrou esbaforida na sala e disse, doutor, doutor Luciano está ali na outra sala ajudando, que o doente da outra sala fez uma parada cardiorrespiratória, ele está lá ajudando. E aí eu fui ver o que estava acontecendo. Havia um rapaz que tinha ido operar o braço, que estava torto, e numa anestesia simples, ele fez uma reação anormal e fez uma parada cardiorrespiratória, e as pessoas estavam lá massageando, e sem nenhum resultado. E como eu estava todo esterilizado, de luva e de capote, eu mandei que todo mundo afastasse. Passei o iodo no peito, e em 2 bisturizadas eu abri o peito dele, e em poucos segundos eu estava com a mão no coração dele para massagear. Então eu comecei a fazer a massagem no coração. Peraí. O pessoal está fazendo assim, você vai lá, rasga e enfia a mão no coração. É como Entendi. Funciona melhor. Uhum. Porque aqui por cima você tem que praticamente quebrar a costela para poder ser efetivo. Lá você fica direto com a mão no dito cujo. É muito mais fácil. Então, rapidamente ele melhorava a coloração, voltava ao pulso e tudo. Mas quando eu tirava a mão, ele ficava cianosado novamente. Eu colocava a mão, e esse negócio foi durando, e já ia umas 2 horas, e a gente já tinha dado injeção de adrenalina no próprio coração e uma série de outras coisas. Trouxeram o equipamento da UTI, deram choque de todo jeito, e o rapaz não resolvia. E aí, a essa altura, eu estava com pena do pobre do anestesista, fazia pouco tempo que tinha chegado na cidade, estava chorando. Aí eu disse para ele, tenha paciência que você vai ver o que Deus vai fazer. Por alguma razão, quando eu entrei naquela sala, eu tive a absoluta certeza que nada ia acontecer até que tudo fosse dado por perdido. E aí teve aquela hora que disseram, não tem mais jeito. E eu aprendi a ouvir essa frase, não tem mais jeito, assim, é a hora de Deus. E aí desligaram todos os equipamentos, o médico da UTI foi embora, e todo mundo foi embora, fiquei eu, o anestesista, o meu outro anestesista, e o rapaz, e eu massageando, e o cara chorando, digo, pare, você vai ver o que Deus vai acontecer. E aí eu me lembro exatamente da hora em que o coração bateu sozinho na minha mão, parecia um cururu, parecia um sapo. Bateu na minha mão assim, aí eu tirei a mão, olhei, fiquei olhando para ele, ele ficou tchuc, e foi pegando embalagem. Aí eu disse para o anestesista, olha aqui o que Deus está fazendo.
Aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas dilatadas, como sinal de lesão cerebral. Ele disse, mas olha aqui como já está. Eu digo, rapaz, o Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. O nome do rapaz era José Hilton. No outro dia ele estava sentado na UTI, tomando café da manhã. E no feriado do carnaval estava de volta para a igreja. Ele era de Goiânia, estava afastado da igreja. Estava na nossa igreja jogando bola num acampamento de carnaval. Então eu vi muitos milagres assim acontecer. Mas vi muitos que ninguém viu. Tá, antes de você me falar, vi muitos que ninguém viu, eu quero saber o que significa isso. Você viu também Deus realizar milagres em pessoas que a gente, humanamente, diria assim, leva. E de repente tem milagre. E em pessoas que a gente fala, Senhor, salva. E ele levou. Um dia eu operei um cara chamado Petrônio, era um ladrão. Estava assaltando uma construção e o cara deu um tiro. E quando eu cheguei no hospital, ele já estava na mesa e ele estava tão grave que não deu para eu falar de Jesus Cristo para ele antes. E aí, no meio da cirurgia, era uma cirurgia muito difícil, a bala havia atravessado o fígado e havia pego a veia cava, e é muito difícil suturar a veia cava, quase nunca dá certo. E eu já estava cansado, eu já havia começado a incisão aqui embaixo, e já estava com a incisão aqui perto do sovaco dele, para poder pegar o fígado por trás para suturar, abrir tórax também, abrir diafragma, tudo. E aí não conseguia, não tinha jeito, e lá para frente eu estava tão cansado que eu estava torcendo que o cabo morresse. E aí eu disse para o anestesista, e aí, como é que está? Ele disse, aqui está tudo zero. Eu disse, como é isso? Ele disse, não tem pressão zero, pulso zero, respiração zero, está tudo zero. E aí eu digo, aqui eu já fiz tudo que podia fazer. Aí me deu um estalo, eu digo, rapaz, eu podia pelo menos orar por esse cara, afinal de contas ele vai para o inferno. Na minha cabeça, ladrão vai para o inferno. Eu digo, vai para o inferno. Eu digo, meu Deus, deixa ele sair para a UTI que eu vou falar de Jesus Cristo. E aí, daqui a pouco, o anestesista disse, o que é que tu fez aí? Eu disse, nada, só o que eu já estava fazendo. Ele disse, pois ele está melhorando. Eu digo, não acredito não. Eu digo, não acredito não. Eu digo, mas rapaz, eu acabei de orar, Deus está fazendo, você não acredita. Aí eu terminei a cirurgia ali às pressas, e aí levei o rapaz para a UTI. Era um feriadão, e eu ia viajar, e aí quando eu voltei da viagem, eu estou dando lá na faculdade, Margarida, que era enfermeira, ligou e disse, doutor, tem um paciente seu aqui sem medicação. Isso era lá na enfermaria. Eu digo, mas eu não deixei ninguém aí na enfermaria. Ele disse, não, é um que estava na UTI. Eu disse, o negão, escapou. Aí eu cheguei, cheguei na cama, ele estava lá respirando assim, meio difícil. Eu digo, vou precisar drenar o tórax. Aí eu disse à enfermeira, deixa ele em jejum para eu drenar o tórax dele mais tarde. Aí eu estou sentado medicando, a enfermeira vem toda sorridente. O que foi, Margarida? Ele disse, não deixou operar mais ele não, que a doença dele agora é fome. Eu digo, diga a ele que venha cá. Aí que ele chegou, ele disse, você me conhece? Ele disse, não. Pois é, meu nome é Carlos Alberto, você chegou aqui quinta-feira, assim, assim, assim. Contei a história toda, disse, se Deus está fazendo um milagre, você não vai atrapalhar o milagre de Deus, não. Eu prometi levar você na igreja. Ele começou a chorar, voltou para lá, eu fiz a cirurgia. Quando ele terminou, levei para a igreja, era dia de quinta-feira, culto de doutrina, não tinha nada a ver. O pastor terminou a pregação, quando ia terminar, eu disse, peraí pastor, tem um caso aqui. Ele disse, o que é? Eu disse, aí eu levei Petrônio lá na frente, disse, tira a camisa. Quando ele tirou a camisa, que estava o talho de cima até embaixo, todo mundo abriu a boca. Eu disse, bom, o nome dele é Petrônio, não disse que era ladrão. O nome dele é Petrônio, levou um tiro, foi operado assim, 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 estava morrendo. Eu pedi a Deus que desse a chance dele ouvir falar de Jesus Cristo para depois morrer. E eu trouxe ele aqui para aceitar Jesus Cristo. Fale de Jesus para ele, pastor, que ele vai aceitar. Aí não tinha negociação. Mas nessa mesma semana eu operei um garoto. Ele tinha 3 anos, o irmãozinho de 5, brincando com a arma do pai, disparou um tiro. Uma cirurgia relativamente banal, mas a criança morreu. E eu orei do mesmo jeito, e eu pedi do mesmo jeito, e ela morreu. Então, uma das coisas com milagres que me deixava desnorteado
Era isso, porque um milagre acontecia, o outro não acontecia. Até que eu aprendi que quando um milagre não acontece, ele não acontece do jeito que eu pedi, mas acontece um outro. Acontece um outro milagre, que às vezes eu não sou capaz de compreender. Mas Deus só não me dá o que eu peço, se Ele tem algo melhor para me dar. Esse é o milagre que ninguém vê? Um milagre que ninguém vê é o milagre do dia a dia. Por exemplo, eu operava um cara desse e todo mundo achava que era um milagre, mas ninguém via o milagre de uma sutura cicatrizada. Às vezes eu tinha que reoperar um paciente e aquele intestino que eu tinha suturado todinho, os pontos não valiam mais nada, muitos deles haviam desaparecido. O ponto de catiguto só durava 48 horas. O que estava segurando o intestino era só uma babinha, só uma aguinha que tinha coagulado. Era só aquilo que estava segurando o intestino, um pedaço do intestino, outro pedaço de intestino, um pedaço de estômago, no outro pedaço de estômago. Os pontos duravam pouco tempo. Ninguém sabe daquilo, mas a cicatrização é um milagre. Uma cirurgia de apêndice é um milagre. Eu nunca vi ninguém dizer: eu quero um culto de ação de graça, que é uma cirurgia de apêndice. Não, geralmente é um tiro, uma facada, uma virada, um câncer, um negócio. E as pessoas, ora, quero agradecer a cura de um câncer. Mas ninguém agradece ter amanhecido sem câncer. As nossas células, estamos falando de bilhões de células, se multiplicam o tempo inteiro, se multiplicam. O DNA da célula tem mais de 3 bilhões de nucleotídeos. Se um troço desse multiplicar diferente, se mudar a sequência de um A de adenina por um T de timina, um T de timina por um G de guanina, um G de guanina por um C de citosina, só precisa mudar. É outro DNA. Sendo outro DNA, vai dar uma linhagem de célula diferente, vai dar um câncer. Cara, isso se multiplica a cada instante, a cada segundo. E multiplica certo. Por isso que a gente não tem câncer. Mas não vejo ninguém fazer um culto de ação de graça, não amanheci sem câncer. Culto de ação de graça porque foi para o trabalho, voltou, levou 5 tiros e o tiro não pegou. Mas ninguém dá um culto de ação de graça porque foi para o trabalho e voltou. Já imaginou o cara que, pastor, culto de ação de graça, o que é? Eu fui para o trabalho e voltei. Que leseira. Mas é milagre. Mas é milagre. E no Brasil está ficando mais milagre ainda. Culto de ação de graça por um casamento que está de pé. Casamento é um regime de confinamento sem data para terminar, com exclusividade de companhia. Meu amigo, é um estresse. Pode repetir o que é casamento? Casamento é um regime de confinamento com exclusividade de companhia e sem data para terminar. E está de pé. O seu está de pé há quantos anos? 61. Casamento? Casamento está 37. O meu está 43, com os 7 de namoro, 50 anos. Meio século esse mano está na minha vida. É milagre, rapaz. Mas e quando a gente pede por um milagre e ele não vem, como você mencionou há pouco? Ele vem diferente. Ele vem diferente. O que a gente precisa é saber que Deus não deixa sem resposta. Deus nunca deixa sem resposta. Deus não ignora.
Ele diz: contei os passos do teu vaguear, Salmo 56, e as tuas lágrimas recolhi no meu odre. Davi não tem nem ideia de quantos passos deu fugindo de Saul. Deus contou. As pessoas não sabem o quanto choraram pelo ente querido. Deus sabe, porque Ele recolhe no seu odre. O que Ele quer dizer é: se importa. Ele se importa. O milagre que não acontece, deixe-me tomar um caso prático. Porque Deus não fez o milagre e curou Rafa, porque Deus não fez o milagre e curou Davi e Ana, meus netos. Porque Deus os queria. Deus tem planos. Deus tem bom gosto. Deus não só leva daqui bandido, não. Ele leva coisa boa, especial. Tem gente que Ele ama tanto que leva antes do tempo. O pai de Enoque viveu 962 anos. O filho de Enoque viveu 967 anos. Enoque viveu 365. E o texto diz: e Enoque não foi achado, porque Deus o tomou para si. Precisamos entender que Deus tem planos. Deus tem projetos para cada um de nós. Deus nos ama tremendamente. Às vezes Ele nos ama tanto que bate um farnizinho nele, uma impaciência, e Ele nos leva. Ele nos leva, Ele nos quer. A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116. Em canto nenhum diz que precioso é o nascimento, porque Deus sabe que quando a gente nasce, a gente vai ter uma caminhada grande aqui, onde não vão faltar tropeços, onde não vão faltar angústias, lágrimas, onde não vão faltar ingratidões, onde não vão faltar injustiças, mas o dia de ir para casa, o dia de ir para casa é especialíssimo. Eu me lembro, Nassif, no dia que eu tive que deixar um adolescente aqui, Eduardo, lá na Virgínia, na casa de um missionário, num programa de intercâmbio, e que eu deixei na calçada dele. Eu tomei o carro e eu dirigi em direção a Miami. Disse: nega, deita aí que eu vou dirigir, que eu não aguento, meu coração está para explodir. Mas no dia dele voltar para casa, eu fiz 2 faixas. Botei uma na entrada da cidade de Campina Grande e outro na frente lá de casa. Welcome, champion. Você já pensou como terá sido a chegada de Rafa lá no céu? Você imagina que Jesus ia deixar Pedro, Tiago, João, um querubim, um serafim, alguém recepcioná-lo? Ninguém. Quem recepciona é Ele. Ele tem o prazer de nos levar pela mão e nos levar ao Pai, e o Pai vai dizer: chegou, filhão, daqui você não sai. Eu não tenho a menor ideia quem está sentando de lado dele na mesa do Pai, sabe? Mas naquele dia foi Jesus. Olha, um servo de Deus que já está na glória escreveu uma poesia. O nome dele é Gioia Júnior, e a poesia se chama Vem Doce Morte. A morte estava se aproximando dele, e aí ele disse assim: vem, doce morte, bem sei que não és o pavor do escuro cemitério, o mistério do sem fim. Não és o toque frio glacial do cutelo fatal e da mão muito fria. Pintam-te assim, andrajosa, vestida de trapo, a vagar pela estepe da existência, megera desumana, afogar de vingança, arrebatando mães e roubando crianças. E como és diferente! És um sussurro doce, és um cântico de paz, um hino de descanso. És o dia maravilhoso em que os filhos da luz
podem ver afinal o rosto de Jesus. Eis o dia em que Jesus conduz os filhos seus à morada eternal, na cidade de Deus, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde não há doença, onde há somente a glória do Senhor. Toma-me pela mão, ó delicada irmã, e leva-me ao jardim Muticô da Nova Canaã, e irei saltando num traspasso. Minha alma te almeja e diz: vem, doce morte. Não é a apologia do suicídio, queridos, mas é a certeza de que ao sair daqui estamos chegando em casa. Se a morte de Jesus no Calvário não for suficiente para te dar essa certeza, das duas uma: ou ele é mentiroso e morreu em vão, ou ele morreu para valer e você não acredita para valer, porque ele morreu para que a nossa morte seja a certeza de voltar para casa, para nunca mais sair. Eu gostaria de continuar esse bate-papo, mas os nossos patrocinadores estão dizendo que já tem que acabar. A gente continua comendo feijoada ou churrasco. De verdade, seria muito bom se a gente continuasse esse papo, porque eu queria falar com você sobre, ele está lá. Seus netos, que faleceram também, estão lá. E o que a gente faz com as saudades? Saudade é a dor dos privilegiados. Saudade sente quem ama. Saudade deixa quem foi amado. Quando aquele moço volta para Decápolis e foi contar dos milagres que Deus havia feito na vida dele, diz a Bíblia que ele andou por Decápolis. David, se você tiver imagens, pode jogar as imagens de Decápolis. 10 cidades. E ele contou para os seus: eu era assim antes de o conhecer. Aí uma ruína, no chão, tem uma homenagem do século IV ao gadareno que foi liberto. Esse é um templo, o mais antigo templo cristão daquela região está aí, as ruínas. Isso é Decápolis. E ele foi lá contar. Jesus encontrou-se comigo e eu vivia nas colinas e cemitérios. Eu tinha vozes internas que me faziam gritar às noites. Eu não podia me aproximar de pessoas porque eu as machucava. Eu machucava a mim mesmo, me cortando com cacos. Eu era um perigo à sociedade. Mas eu encontrei com Jesus. E Jesus tirou os fantasmas de minha mente, acalmou o meu emocional, me faz dormir numa cama fofa, no convívio de minha casa e ter sonhos gostosos. Eu posso conversar com você agora e te ouvir, e você pode me ouvir. O meu corpo tem sido curado de todas as feridas que os demônios em mim me fizeram provocar. Tudo foi curado. Eu agora sou diferente, porque eu encontrei Jesus. Para quem recebeu o boletim, lá atrás do boletim está escrito assim: quem eu era antes de conhecer Jesus, quem eu sou agora depois de conhecer Jesus. O meu incentivo a você é que você pegue esse boletim e faça um exercício em casa. Quem eu era antes de conhecer Jesus? No que tenho me tornado?
Escreve isso. Se você conseguir escrever com 10 linhas de cada lado, só 10 linhas de cada lado, então você pode dizer aos outros, no seu oikos, porque no seu oikos todo mundo já te conhece, e agora eles precisam conhecer o novo você. Você tem Jesus, você tem que ser novo. Você tem Jesus, o seu caráter tem que estar sendo mudado. Você tem Jesus, a sua honestidade tem que ser ilibada. Você tem Jesus, a sua palavra nunca mais é mentirosa. Você tem Jesus, você não frauda ninguém. Você não mente, você não rouba, você paga as suas contas, se não pode, vai lá e diz, não tenho como. Se você tem Jesus, as pessoas devem perceber que você está mudando. E o que Jesus está dizendo, vai à tua casa, vai a teus amigos, conta para eles como Deus tem sido bom com você. Amém? Recebeu a palavra de Deus hoje? Amém? Gostaram desse formato aqui? Quem sabe a gente repete com essa sabedoria toda de pastor, doutor, pai, avô, Carlos Alberto. Obrigado, pastor, doutor, Deus te abençoe.